Hoje nós vamos estudar Romanos, capítulo 8. Esse é um dos capítulos mais completos dos evangelhos. Paulo, nesse capítulo, ele expõe assim, a claridade e a importância do evangelho na vida daquelas pessoas que resolvem, que decidem seguir a Jesus. Então, é a justificação pela graça somente por fé em Jesus Cristo. Esse é o resumo desse capítulo 8 de Romanos. E é gostoso porque a gente, na nossa igreja, desde agosto do ano passado, o pastor está fazendo um estudo de Romanos 8. Imagina, esse um capítulo desde agosto e até hoje. Teve, né, Natal no meio, teve umas, mas assim, tem material para falar sem parar, mas nós vamos fazer uma versão reduzida desse capítulo, né? E então, assim, estudando esse capítulo 8 de Mateus, a gente chega à conclusão que o cristianismo é a única religião, né? Infelizmente, a gente tem que colocar, porque a palavra religião eu não gosto muito, né? Porque a palavra religião divide as pessoas, né? Eu sou dessa religião, eu sou daquela, e eu acho que isso divide em vez de unir, mas do cristão, né? Então, o cristianismo é a única religião que aceita a Trindade, que crê que existe um Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, 3 pessoas em uma. E eu acho interessante que, como eu já falei antes, eu fui criada num lar evangélico, então, desde pequenininha, né, isso para mim era parte da minha vida, eu nunca tive que questionar, porque eu acreditei nisso desde o princípio, e nunca tive uma fase que eu dei as costas para Deus e abandonei e depois voltei. Mas a Trindade é uma coisa que muita gente não consegue entender, né? Como que pode ser 3 e ser um, né? Então, assim, eles são 3, são um, cada um tem uma missão diferente do outro, mas eles todos trabalham juntos, desenvolvendo essas missões. Então, é super entrelaçado um com o outro, não existe separação. Até quando Jesus desceu da glória dele e veio para a Terra, ele continuou dizendo, eu e o Pai somos um. Né? Então, assim, nós somos um, Pai e Filho e o Espírito Santo. Então, essa questão da Trindade, a gente não questiona, a gente não pode duvidar, a gente não pode nem pensar em considerar a possibilidade que não seja real, porque isso está descrito na Bíblia do começo ao fim. Lá em Gênesis, capítulo 1, quando Deus criou o mundo, com quem você acha que ele estava falando? Olha só o que ele diz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, aí já existia Deus e o Espírito de Deus, né? O Espírito Santo. Aí, quando Deus foi fazer o homem, o que ele disse? Façamos o homem à nossa imagem. Façamos? Quem mais? Né? Os anjos não ajudaram. Pai, Filho e Espírito Santo, juntos ali. Né? Depois, João, lá no capítulo 1, falou, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, Jesus estava ali no comecinho, o Espírito Santo estava ali no comecinho com Deus. Né? Então, é muito lindo, é muito maravilhoso que Deus nos explicou esses detalhes, né? Através de vários profetas, de vários estudiosos da Bíblia, de vários apóstolos, discípulos, eles foram explicando um pouco, e o próprio Jesus, né, quando ele veio, ele falou muito do Espírito Santo, da missão do Espírito Santo, o que ele ia fazer, que Jesus tinha que subir para o Espírito Santo ficar, né? Então, no capítulo 8 de Romanos, a gente vai ver detalhes do modo como a Trindade se relaciona entre si e conosco. Então, vai estar bem desmiuçado, né?
esses detalhes para a gente entender agora nesse capítulo. O Espírito Santo é mencionado aqui nesse capítulo 8 32 vezes. Isso é para a gente ter uma noção da importância do Espírito Santo na vida do cristão. A gente não é nada sem o Espírito Santo. Não existe uma vida de cristão bem-sucedida sem a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Então, Jesus bebeu o cálice da ira de Deus por mim e por você. Né? Então, assim, Deus estava... A gente viu no Velho Testamento que era pesado, que era um Deus rigoroso com a nação de Israel, né? Mas não era exatamente com a nação, era pelo comportamento da nação. Né? Às vezes a gente, como mãe, né, a gente briga com o filho, a gente fica bravo, com raiva, mas não do filho em si, mas da coisa errada que eles cometeram. Né? E com Deus era a mesma coisa. Deus não podia imaginar que esse povo cabeça dura ia continuar escolhendo desobedecer depois de tudo que Deus já tinha feito para ele. Então, a ira de Deus era contra o pecado, não contra a pessoa. A gente já falou isso várias vezes. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Ele não pode estar onde está o pecado. Não existe a presença de Deus se o pecado está ali presente na nossa vida. Por isso que nós precisamos do sangue remidor de Jesus Cristo, para apagar aquela mancha do pecado e nos apresentar purificados e limpos, puros diante de Deus. Então, Jesus, o cálice da ira de Deus foi derramado por nós. Não apenas Jesus bebeu esse cálice, não apenas para nos perdoar o pecado, mas para remover a nossa condenação. Quem é que condena? Satanás, né? A gente vai ver isso mais na frente, para mover toda e qualquer condenação, para que nós sejamos justificados através do seu sangue e não soframos condenação. Deus não pode te amar mais do que ele já te ama, e nem menos. Não tem nada que eu possa fazer para que Deus me ame menos. Né? Você pode olhar uma penitenciária cheia de bandido, de ladrão, de estrupador, de drogadito. Deus ama todos eles com o mesmo amor que ele ama eu e a você. O amor de Deus é imensurável, é inexplicável, mas esse é o amor de Deus, o amor que deu o seu Filho para nos resgatar. Então, vamos ler aqui Romanos 8, vamos ler os 4 primeiros versículos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Fica claro, Jesus veio, assumiu a forma humana, com todas as características humanas, inclusive a possibilidade de pecar, não que ele tenha tido pecado, mas ele tinha dentro dele aquela possibilidade de pecar, mas ele resistiu. Ele não pecou, ele foi obediente, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, aqui Paulo começa dizendo, não tem nenhuma condenação. Qual é a pior coisa para uma pessoa? É a culpa, não é? Às vezes, a gente vê assim, pessoas que definham de tristeza por causa de uma culpa, de algo que fez, às vezes até para alguém que já morreu, e a pessoa carrega aquela culpa, né? E isso é que o inimigo faz. Satanás, ele quer nos condenar diante de Deus. Porque Satanás, lembra da história de Jó? Que Satanás, porque a gente viu naquela história de Jó, que Satanás tem acesso, ele conversa com Deus de vez em quando, né? E ele olhou para Jó, que era um homem bom,
né? E falou assim, e Deus falou, olha lá, meu filho Jó, olha que beleza, olha como que ele é fiel. E Satanás falou assim, mas claro, você dá tudo de bom para ele. Né? Então, Satanás querendo falar nada, né? Também, né? Até eu, né? Se me dá tudo o que eu quero, eu também ia ser bonzinha, te respeitar. Aí Deus falou, você pensa que é assim? Então vai lá, pode ir. Mas Satanás está à nossa volta. Ele está sempre procurando uma coisinha errada que nós fazemos para ir lá e condenar diante de Deus. Então, quando nós temos a Jesus no nosso coração, na nossa vida, nós recebemos essa justificação. A gente não tem que receber isso todo dia. Essa decisão de nascer de novo, a gente faz uma vez na vida. E uma vez que a gente já fez essa decisão, aí muda, o curso da nossa vida vai mudar. E aí a gente vai passar a crescer, né? A desenvolver a nossa fé. E aí a gente sabe que a gente precisa o quê? Confessar o nosso pecado. Porque se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, a gente já está lavado. Então, a gente já não é mais um portador desse vírus. A gente tomou o antídoto. Então, então não vou mais pecar? Não, eu vou pecar. Porque eu estou nesse mundo caído. Esse mundo aqui, enquanto eu estiver aqui, vou cometer os erros, né? Claro que quando o Espírito Santo nos revela que alguma coisa não agrada a Deus, o que eu vou fazer? Cada vez que eu vou estar inclinado para fazer aquilo, o Espírito Santo vai falar, tem certeza? Tem certeza que você quer fazer isso? Né? E aí é quando nós vamos decidir sim ou não. Eu lembro quando as crianças, o JT era mais jovem, eu lembro uma vez que eu assisti uma palestra que incentivava as crianças já ter aquela mente formada, por exemplo, você vai para uma festa, então já tem nos prom, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, né? Então os meninos já vão para o prom, é que nem vai para Las Vegas, né? Já vai sabendo que vão fazer doideira. Então, no seu coração, se você tem uma mente que quer servir a Jesus, você já vai para aquela festa? Não, isso eu não vou fazer, isso eu não vou me permitir. Então, você já tem que decidir a sua ação antes de você enfrentar aquele desafio. Porque a tentação, quando a gente pega de surpresa, fica um pouquinho mais difícil de resistir. Mas quando a gente já sabe qual tipo de tentação que pode vir diante de alguma evento ou alguma coisa, ou, por exemplo, aqui eu vejo muito pessoal falando assim, no Thanksgiving, visitar a sogra, né? Então, se você já sabe que você vai ter que visitar a sogra e a família, e vai ser uma coisa difícil, porque sempre tem as brigas de família, então já vai preparado. E na hora que você vê o negócio esquentar, já sai de perto. Então, assim, é a gente se policiar, sabe? E é isso que o Espírito Santo faz. Ele nos dá sabedoria, ele nos orienta como que a gente vai enfrentar o nosso dia a dia para ser vencedor, né? Não para ser perdedor, mas para ser vencedor. Então, não existe nenhuma condenação. Pelo Espírito Santo somos libertos da prisão do pecado. Mesmo que a gente volte a fazer, né? Porque às vezes a gente vai voltar a fazer uma e outra vez, mas quando a gente se arrepende, Deus é fiel. Como disse Paulo em Romanos 6,15, a gente viu isso não faz muito tempo, né? Olha só o que ele disse aqui, ó. Porque eu sou perdoado, porque Jesus morreu por mim, eu já me salvou, então eu vou ficar pecando todo dia? Não, pelo contrário. Eu estou tão agradecido que eu não quero magoar, não quero manchar esse sacrifício que Jesus fez por mim, eu não quero entristecer o Espírito Santo, né? Então, se você escutar, por exemplo, quando você escuta essa frase que eu coloquei aqui, inocente, libertam, dá liberdade para ele. Né? O que vem na mente sua? Um prisioneiro, né, que talvez estivesse preso para a vida inteira, e alguém veio e o libertou dessa prisão. Né? Então, essa frase significa liberdade, e é isso que nós temos. Nós temos liberdade em Cristo.
né? O fato é que a raça humana inteira, nós todos nascemos condenados à morte por causa do pecado. Mas Jesus morreu para nos dar a vida. E isso a gente vai ver uma e outra vez aqui nesse livro de Romanos e nos seguintes livros, né? Ele nos declarou inocentes e nos ofereceu liberdade do pecado e do poder, e nos deu poder para fazer a sua vontade. Então, é isso que é salvação, é isso que o nascer de novo faz com a gente. Eu não sou mais aquela pessoa que vive só fazendo o que eu quero, que vive sem pensar nas consequências das minhas ações, ou sem pensar que tem um Deus que fez tanto por mim, que merece um pouquinho do meu amor, do meu sacrifício e da minha renúncia a algumas coisas, né? Então, ele continuou falando aqui, no versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Né? Então, nós vimos já que o Espírito Santo estava lá no começo, com Deus, na criação do mundo. Ele nos dá o poder que precisamos para viver uma vida cristã, para que continuarmos a nossa carreira em direção ao prêmio que Paulo falava. Lembra que ele falou, a gente viu quando foi a última vez que a gente encontrou, Paulo falou, não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, esqueço do que ficou para trás e vou para frente, para o prêmio da soberana vocação. O prêmio, qual é o prêmio? Não é uma taça que fui vencedora ou um gift card, não, é o prêmio lá no céu, é o prêmio que nunca vai parar, é um prêmio para a eternidade, um prêmio que não vai, como diz a Bíblia, que a traça não vai corromper, ladrão não vai te roubar, é um prêmio que vai durar para a eternidade. Então, ele continuou falando aqui, lembra que a gente já falou sobre a lei, né? A lei, ela é o quê? A ressonância magnética, que nos mostra tudo que a gente faz que não agrada a Deus. Mas ela não pode nos curar, ela não pode nos purificar, né? Então, a lei era incapaz de justificar o homem. A lei só apontava o erro. Mas Jesus veio e justificou. Jesus veio e trouxe a salvação, a purificação, né? E eu procurei essa palavra caducidade, porque várias traduções falam dessa caducidade da lei, e Paulo falou disso lá no capítulo 7, versículo 6. Então, a caducidade, o que é? Em direito, né, é o estado a que chega todo o ato jurídico, tornando-se ineficaz em consequência de um evento sugerido posteriormente. Então, a lei veio, apontou o pecado, haviam sacrifícios que precisavam ser feitos para manejar, né, o relacionamento daquele povo, manejar... pensando nisso, ontem na televisão achei interessante, porque o prefeito aqui de Houston estava tentando, eles estão tentando ver como que diminui a criminalidade, né? E aí que põe mais polícia, treina mais isso, treina mais aquilo, e eu e o Jim estão assim, pune mais severamente quem está fazendo coisa errada, porque aqui agora, assim, né? Tá, todo mundo vai lá e sai na hora, né? Então, dá uma punição severa, que aí as pessoas vão ficar, opa, peraí, vou pensar 2 vezes antes de fazer isso, né? Então, essa seria uma boa maneira de cuidar da criminalidade em Houston, que está ficando um horror. Mas a lei veio com penalidades, que foi dada lá no Velho Testamento, no livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Haviam toda para esse pecado, você faz isso, para esse pecado, você faz aquilo, mas isso não limpava a pessoa completamente. Era todo ano a pessoa tinha que ir lá e tinha que fazer de novo, e para cada pecado uma coisa. Tinha o pobrezinho do boi expiatório, né, do bode expiatório, que tinha que ir ser levado para longe. Então, Jesus veio, foi um sacrifício, uma vez por todos os pecados. Um sacrifício completamente aceito por Deus. Paulo não está criticando a lei moral. Vamos ficar claro nisso. Paulo era um judeu, mas primeiramente ele era um judeu.
né? Então, ele ressaltava, ele engrandecia a lei, mas era da maneira diferente. A gente vai fazer a lei porque ela é as leis morais que estão envolvidas na lei de Deus são perfeitas, né? Mas essa lei como base para um relacionamento com Deus já estava caducada. Depois que Jesus veio, ela caducou. Já não era mais só isso, precisava de mais, né? Então, não é necessário nenhum esforço para alcançar a salvação. Então, gente, não canso de estressar isso, porque eu, às vezes, vejo pessoas que, sabe, eu vou fazer isso, quem sabe, quem sabe. Não existe esforço que nós possamos fazer para alcançar a salvação. O esforço, o sacrifício já foi feito, completo, tetelestai, lembram? Completo, pago, completo, check, né? Efésios 2, 8 e 9 diz que, pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, mas é um presente de Deus. Então, não é porque você seja bonzinho ou obediente que você vai ter a salvação. A salvação vai te fazer querer ser uma pessoa obediente, querer ser uma pessoa boa com as pessoas, amar ao próximo, servir, amar a Deus, buscar a Deus, ter uma intimidade com Ele. Mas isso é depois que você já recebeu a Jesus no seu coração. A salvação não é um resultado de esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-las. Porque, às vezes, a pessoa vai falar assim, mas eu fiz muito mais do que fulano, eu fiz muito mais caridade, ou eu doei muito mais. Então, todo mundo está zerado. Diante de Deus, estamos todos zerados. E o único que nos vai fazer subir a esse nível aqui é aceitar Jesus como Salvador e aceitar a purificação do nosso pecado. Aí, cada pessoa que vai aceitando, também não vamos, né? O galardão e essas coisas que a Bíblia diz que a gente vai receber na eternidade, aí depende de Deus, mas o nosso relacionamento com Deus e a caminhada cristã é uma decisão de cada um de nós, no dia de hoje, para passar a ser filhos de Deus. A gente vai ver hoje muito sobre pertencer à família de Deus. Uma vez que reconhecemos e aceitamos este valioso presente de Deus, nosso pensamento e desejos serão agradar a Deus, fazer a sua vontade. No versículo 5, diz assim, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Os que se inclinam para o Espírito. Então, eu acho que se você parar para pensar um pouquinho, no seu círculo de amizade, não precisa ir muito longe, não, no seu círculo aí perto, você pode separar as pessoas, por exemplo, essa pessoa aqui, a mente dela está mais conectada com as coisas espirituais do que com as coisas aqui da terra, da carne, né? O jeito que a pessoa conversa, as prioridades da pessoa, com o que ela vai fazer mais, o que está mais no calendário e na agenda. Então, essas coisas separam as pessoas carnais das espirituais, aquela vontade de estar envolvida. Eu hoje tenho muito mais prazer em estar numa roda de amigos falando de Deus, falando de Jesus. Adoro outras coisas também, mas se eu tiver que escolher entre, sei lá, falar de um monte de outras coisas, eu prefiro estar num grupo que vai abrir a Bíblia e estudar. É a minha prioridade, é a minha escolha hoje, né? E olha que eu ainda tenho uma caminhada muito longa para chegar onde eu quero, onde Deus quer que eu esteja, mas eu sei que a minha mente hoje em dia está muito mais conectada com a área espiritual do que com o mundo que eu estou vivendo. E cada dia fica mais, porque eu falo que eu estou mais desconectada desse mundo. Ontem eu fui no meu médico da minha dor aqui, e aí eu brinquei com ele, falei, eu fiz um MRI, aí eu falei, e aí, vou viver? Ele falou, não vai. Eu falei, ai, que coisa boa.
então já está na hora. Então, assim, realmente, eu não tenho apego nenhum aqui. Deus sabe disso. Então, eu acho que eu não quero que vocês pensem assim, porque isso aí é um processo, né? Mas eu tenho conversado com várias pessoas que estão pensando da mesma maneira. Assim, para mim, aqui, cada dia está ficando pior, sabe? E a maneira de eu me sair um pouquinho do que está lá fora é eu entrar aqui na minha vida eterna que já começou. Eu desfrutar dessa vida eterna enquanto eu estou aqui. Né? Então, é essa a minha maneira de mergulhar e de buscar, deixar o Espírito Santo falar e mover dentro de mim. Né? A lei continua desempenhando um papel na vida do cristão, vital, né? Na vida do cristão. Não, porém, para a salvação. Nós já fomos salvos. Se a gente já aceitou Jesus como Salvador, nós já estamos salvos. Né? Salvação já não é mais um problema, uma coisa que a gente tem que preocupar. Nunca, se você, uma vez na sua vida, fez essa oração, Senhor Jesus, entra na minha vida, eu reconheço que eu preciso do Senhor, eu reconheço que eu sou pecadora, eu reconheço que o sangue de Jesus é o único que pode me levar a Deus. Se na sua vida algum dia você fez essa oração, você está salva. Né? Então, você sabe, dentro do seu coração, se existe dúvida, questionamentos, ou você ainda não fez essa oração, ou o diabo está querendo te botar medo e te afastar, porque ele também é danadinho, ele coloca isso na cabeça da gente, várias vezes, até na minha cabeça, às vezes eu fico assim, será que eu estou fazendo direito? Será? Sabe? Mas aí o que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai falar, não, hey, volta, aqui, ó, aqui que está na Bíblia, aqui, ó. Você já confessou, você já aceitou, você pede para ser perdoada. Pronto. Não existe mais condenação. Né? Isso é que a gente está falando hoje. Não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus. Sem condenação. Agora, dos versículos de 6 a 11, olha só. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém tem o Espírito de Cristo, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se a pessoa não tem esse Espírito de Deus dentro da gente, não aceitou a Cristo, não pertence a ele. Não tem jeito. A Bíblia é clara nessas coisas. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. Né? A gente vai passar pela morte. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do Espírito em quem vós habita. Então, se Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, nós também seremos. Depois, Paulo vai explicar isso mais adiante em Filipenses e Tessalonicenses, que ele vai falar, quando Jesus voltar, os que morreram fisicamente, que estão enterrados, ou cremados, ou o que for, vão ser os primeiros que vão ser ressuscitados. Antes da gente encontrar com Jesus, os que morreram em Cristo, os que morreram e já tinham essa experiência de salvação com Jesus, vão ser os primeiros, eles vão passar na frente da gente. Né? Depois nós vamos. Então, o mesmo Deus que ressuscitou Jesus vai ressuscitar essas pessoas. Né? Não importa quantos anos, se já virou pozinho, não importa. Né? Até o povo lá do tempo de Abraão, todos esses vão ser ressuscitados naquele dia. Todos vão passar pela ressurreição, né? Porque Deus é um Deus de vivos.
né? Ele não é Deus de mortos, a Bíblia fala isso. Jesus Cristo se tornou o que eu sou, humano e sujeito ao pecado, para que eu me tornasse o que ele é, santo. É isso que Deus quer que eu seja e que você seja. Ele quer que nós sejamos santos, porque ele é santo. E sem santidade, a gente não vai poder se apresentar diante de Deus, né? Porque ele é perfeito, ele é santo. Deus não aceita nada menos do que a perfeição. Perfeição e santificação são requerimentos necessários para chegarmos ao céu, diante do trono de Deus. A perfeição de Cristo derramada sobre mim cobre o meu pecado e as minhas imperfeições. Não sou eu, não é eu esforçando para ser perfeito. É o Espírito Santo em mim, o sangue de Jesus me cobrindo, que vai me fazer querer, pelo menos, né? Buscar essa perfeição. Paulo disse que tem um versículo que ele fala assim: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós temos que buscar a santificação. Não é uma santificação, não é o privilégio de um ou dois. Não, é a responsabilidade de todos os cristãos. Todos nós devemos estar almejando, né, essa santificação para nos apresentarmos diante de Deus. Deus é especialista em renovar coisas velhas, restaurar as pessoas e as coisas quebradas, endireitar caminhos tortuosos. Ele pode transformar todas as coisas velhas em novas, nas vidas daquele que se decide confiar nele. Não tem nada que é impossível para Deus, nada. Tudo pode ser feito novo quando é colocado nas mãos de Deus. No versículo 6 e 8, a gente já leu a mente da pessoa que não tem o Espírito. Olha só como que ela é descrita aqui. Essas pessoas ainda não tiveram o novo nascimento. Elas são hostis para com Deus, não podem agradar Deus e caminham para a morte. Então, foi isso que falou aqui, ó, porque o pendor da carne é para a morte. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus. Paulo usa muito essa expressão carne e espírito, né? Então, o homem carnal é o homem que não tem o Espírito Santo dentro dele. Paulo fala muito do homem carnal e o homem espiritual. Então, nós temos que ser mulheres, homens espirituais, que não estão sujeitas às coisas da carne com tanta facilidade, que conseguem olhar na cara de Satanás e falar não, sabe? Não, porque eu amo ao Senhor e eu quero que a minha vida glorifique o seu nome. A mente da pessoa que tem o Espírito Santo vivendo no seu coração, ela busca as coisas de Deus, está morto para o pecado, ou seja, o que desagrada a Deus já não te atrai e caminha para a vida eterna. Então, olha a diferença, um caminha para a morte, o outro para a vida eterna. O outro um tem inimizade contra Deus, o outro tem um relacionamento íntimo com o Pai. Pode chamar Deus de papai, paizinho. Ai, que delícia, né? No capítulo 3, no versículo 11, olha só, a trindade toda revelada aqui, ó. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus, Deus, né, dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais por meio do Espírito que em vós habita. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, aqui nesse versículo 11 do capítulo 8 de Romanos. O mesmo Espírito Santo que dava poder à vida de Jesus também vive agora em um cristão convertido. Então, vamos ler o 12 e o 13. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivemos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, eu estava vendo, o que eu estava vendo? Uma série, eu acho. E aí o cara
era homossexual, e ele sabia que estava errado, ele sabia que não era, mas era uma fraqueza dele. Então, cada vez que ele caía naquela tentação, aí ele ia e se espancava. Ele estava com as costas toda machucada, de tanto... De que adianta? Né? Não ia adiantar nada. Aonde? Alguém está de microfone aberto. Sou eu, que eu entrei agora, desculpa. Eu vou fechar. Então, gente, o sacrifício do corpo, você se punir ou subir escada de joelho, isso não leva a nada. O sacrifício foi feito. O que vai fazer nosso perdão, nosso pecado ser perdoado? Confessar. Confessar, Jesus, pelo amor de Deus, me perdoa, pisei na bola de novo. Eu não queria, me ajuda. Aí você confessa a Jesus e pede o Espírito Santo que te dê força para a próxima vez. Então, quando a próxima vez for chegando, você já vai lembrar da outra vez que aconteceu. E aí você vai ter mais força para resistir. Né? E é assim, é de vitória em vitória que o cristão que nasceu de novo vive, o cristão que tem o Espírito Santo dentro dele vive, de vitória em vitória, não de derrota em derrota. Deixa eu ver aqui que eu estou onde. O mesmo Espírito Santo que dava poder e vida a Jesus também vive agora no cristão convertido, trazendo vida renovada, justificação e poder. Não poder meu, mas é o poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Por quê? Porque quando eu estou fraco, eu vou buscar minha força em Deus, aí pronto. Aí não tem tribulação, não tem angústia, não tem nada que resiste, porque quando eu estou fraco e Deus vem me ajudar, vem ao meu auxílio, aí nós vencemos com a força dele, do Espírito Santo em nós. Quando Jesus nos disse que ele enviaria o Consolador, ou o Ajudador, está tudo lá em João 14, em João 15, em João 16, ele sabia que nós precisaríamos da ajuda do Espírito Santo para viver uma vida espiritual. Não se pode viver uma vida cristã, espiritual, sem o Espírito Santo atuando. Não vou cansar de falar isso, a Bíblia está clara com isso. O que Jesus falou, se eu for, o Espírito Santo vem, e ele vai o quê? Convencer, ele vai ensinar, ele vai abrir os olhos de vocês, ele vai fazer vocês lembrarem das coisas que eu estou falando. Então, é o Espírito Santo em nós. Quando Jesus precisava de ajuda, ele ia até o ajudador. E nós também podemos fazer isso. Nós temos esse acesso. Do 14 ao 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseada no qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Que maravilha, gente. Paulo usa a adoção ou a filiação para ilustrar essa nova relação. Lembra que eu já falei para vocês, lá em João diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, já falei algumas vezes, nós somos todos criaturas, mas os únicos filhos de Deus são os que foram adotados na família de Jesus, os que receberam, são irmãos, receberam a Jesus como Salvador. Nós, o que recebemos, somos, por herança, filhos de Deus, somos herdeiros, herdeiros das promessas de Deus para a nossa vida. Na cultura romana, eu estava estudando, eu não sabia disso, as pessoas adotadas perdiam todos os seus direitos na antiga família e ganhavam todos os direitos de um filho legítimo na nova família. Então, era baseado nisso que Paulo estava falando aqui. Né? Você agora
perdeu todos os direitos que Satanás tinha sobre você, ele perdeu os direitos sobre a sua vida. Agora é o Espírito Santo que vai controlar, que vai guiar, que vai te orientar daqui para frente. Você agora é parte dessa família, e a família que você estava antes, você já não tem mais nada com ela. Ele se tornava pleno herdeiro, pleno para receber os bens dos seus pais adotivos. De semelhante modo, quando alguém se torna cristão, ele ou ela ganham todos os privilégios de um filho na família de Deus. Um desses enormes privilégios é ser guiado pelo Espírito Santo. Pode ser que não nos sintamos filhos, às vezes, né? Quando a gente, às vezes, pisa na bola e fica triste, ai, meu Deus, eu não mereço. Mas isso vai ser a condenação do inimigo que vai fazer isso. O Espírito Santo está testemunhando aí, não. Ó, ela pisou na bola, sim, mas ela está aqui, ó, escrita no livro da vida. O nome dela está aqui. Ela já reconheceu Jesus, o sacrifício de Jesus como Salvador. Ela faz parte da família. Nada vai tirar ela da nossa família. Em Cristo, somos filhos de Deus, herdeiros das promessas deixadas na Bíblia. Como filhos e herdeiros, podemos chegar diretamente diante dele, sem medo ou reservas, e chamá-lo Abba, papai, paizinho, sentar no colo dele. Não tem colinho mais gostoso quando a gente, qualquer hora, né? Mas principalmente quando a gente está passando coisas difíceis, ele está sempre disposto a nos abraçar e colocar no colo e nos encorajar, não desanima, vai. E aí está o Espírito Santo, né, nos animando. Deus, o Pai, nos adotou em sua família eterna, fez-nos seus filhos, herdeiros de todas as bênçãos espirituais. Essa incrível verdade altera radicalmente como nos relacionamos com Deus, nós mesmos e outros cristãos. O nosso Pai é perfeito, poderoso, amoroso e leal a nós. Somos amados, estimados, estamos seguros, protegidos. Temos alguém que se importa conosco, alguém que provê tudo o que precisamos, inclusive um caminho para a perfeição. É nesse alguém, é nesse Pai que nós confiamos, é com esse Pai que a gente vai ter um relacionamento diário. Não desanima, não entrega os pontos, e lembra que se a condenação vem, essa condenação não vem de Deus, essa condenação vem de Satanás. E a Bíblia diz, tenta decorar esse versículo 1 de Romanos 8, já não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nada, nada vai te condenar, nada vai separar você do amor de Jesus, a não ser que você não tenha ainda essa certeza. Então, é uma grande oportunidade. Hoje eu queria que você pensasse muito nisso. A gente vai terminar, hoje nós vamos fazer só a metade do estudo, semana que vem a gente continua. Mas pensa nisso. Você tem um relacionamento pessoal com Jesus, você entregou a sua vida para Jesus, você já faz parte dessa família. Não importa se você tem ido na igreja a vida inteira, não importa se você tem sido caridosa, se você sabe de cor os 10 mandamentos, mas se você ainda não entregou a sua vida a Jesus voluntariamente, reconhecendo que você precisa, que você, como pecador, tem o vírus do pecado e precisa desse encontro com Jesus, dessa salvação, dessa justificação, para que quando a gente se apresentar diante de Deus, Deus fale, vem meu irmão, vem meu filho, não meu irmão, vem meu filho querido, tem um lugar aqui para você, o seu nome está escrito no livro da vida. Que Deus abençoe vocês essa semana, seja uma semana próspera, abençoada, e que vocês tenham mais intimidade ainda com Deus essa semana, que vocês busquem as coisas do Espírito, né? Vamos tentar dar preferência a essas coisas, dar prioridade a um momento a sós com Deus no nosso dia, né? Eu falei outro dia que às vezes eu fico triste que a gente pede coisas a Deus e quando Deus dá, essas coisas fazem com que a gente se afaste dele. Então, cuidado, né? Vamos
buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque tudo mais vai ser acrescentado quando a gente busca primeiro a presença dele. Que Deus abençoe vocês. Amém.